Olá, mamífero! Muito bem-vindos ao curso de matemática, curso de ciências exatas para a nova geração. Eu espero que você esteja bem acomodado, sentadinho no lugar, com lápis e caneta na mão, preparado para a gente aprender um monte de matemática visceral para mudar a sua vida e fazer você atingir os seus objetivos nas provas, nos concursos, nos vestibulares que estão aí pela frente. Matemáticas malucas, matemáticas malucas. Se você não aprender a ter, ficam malucas. Nesse primeiro tópico, a gente vai conversar um pouquinho sobre a comparação entre o meu método de ensino e o método de ensino usual que nós temos nas escolas. Eu queria apresentar para vocês um pouco de como que o método da BNCC funciona. BNCC, meu mamífero, que você não sabe, é Base Nacional Comum Curricular. É o processo de ensino que é usado hoje em dia em todas as escolas desse Brasilzão de meu Deus, porque é uma base nacional. É o objetivo que o governo quer que você aprenda matemática. O que ele quer que você aprenda matemática? E a forma como que eles ensinam isso é através de argumentações históricas, o desenvolvimento do sistema numérico, a consequência dos conjuntos numéricos, e aí nós temos como conjuntos numéricos os naturais, que eu vou colocar aqui, ó, naturais, os inteiros, os racionais e depois os irracionais. E por último, as operações com esses conjuntos numéricos. Então aqui eu queria apresentar uma forma nova da gente aprender matemática básica, do zero, partindo dos pontos mais básicos da matemática e chegar em todo esse fundamento aqui que a BNCC quer trazer, mas percorrendo outro percurso. A gente vai começar instituindo o sistema numérico, nosso sistema numérico posicional, decimal, e depois nós vamos partir para a contagem, que a contagem é a base de tudo. E a contagem, ela é a operação que gera o conjunto numérico dos números naturais. Então, quando nós estamos falando de contagem, nós vamos falar de naturais. Só que nós vamos falar de uma contagem um pouco diferente do que é instituído no sexto e nos anos, principalmente, porque no sexto ano, por exemplo, só fala de números positivos. Aqui nesse curso, nós vamos já começar a falar de contagem, falando dos números positivos e dos números negativos. Seguindo das operações de contagem, a gente vai começar com a operação somativa, que é a acumulação ou a extensão do ritmo de contagem. Então, se a gente conta várias vezes o mesmo número, nós então podemos representar aquela contagem repetida como uma operação somativa. Se for uma contagem positiva, essa operação somativa vai gerar uma adição. Se essa operação somativa for um acúmulo de contagens no sentido negativo, então a gente vai utilizar os processos, os algoritmos da subtração. Por último, nós vamos entender que as multiplicações, a operação multiplicativa, é uma aglomeração, uma acumulação ou uma extensão do processo de operação somativa que a gente já vai aprender, que parte do processo de contagem. Então é basicamente muito parecido com o que está aqui, porque o objetivo, o ponto final, é o mesmo da BNCC. Quando a gente tiver a contagem, nós vamos chegar nos números naturais. Quando a gente tiver as operações somativas, adição e subtração, nós vamos chegar nos inteiros. E quando a gente tiver as operações multiplicativas, multiplicação, a regra do produto e a regra da divisão, ou o algoritmo de Euclides, nós vamos começar a concatenar isso para atingir os números racionais. Então, agora, com isso muito bem estabelecido, nós vamos partir para a próxima etapa, que é para começar a falar sobre o sistema numérico, como que se desenvolveu o sistema numérico e como é que chegamos nele até hoje. É basicamente nós entendemos sobre as diversas manifestações e representações tanto dos números, através dos números fracionários, dos números decimais e assim por diante, quanto das próprias operações. Porque cada operação funciona de uma forma dependendo do número que você está utilizando. Então, se você está usando uma fração e vai fazer uma operação da fração com o número inteiro, tem uma operação, tem um algoritmo específico. Se você está falando de um número decimal, um número com vírgula, e você vai operar ele com uma fração, tem um procedimento específico e nós vamos trabalhar cada um desses procedimentos para que você tenha uma abrangência sobre a forma como você visualiza a matemática. Então, até o próximo episódio.